Vai lá, gente, ó. Mais uma aula para nós vamos falar de estruturas organizacionais. No CNJ, essa matéria está dentro de gestão de pessoas, tá? A gente vai colocar ela como continuação da parte de administração. Por quê? Você faz o CNJ agora, aí depois você vai fazer de repente um MPU, aí essa matéria vai estar dentro de administração e você pode ficar meio perdido. Para que isso não aconteça, já vamos jogar lá dentro de administração. Quando você for olhar o conteúdo programático do CNJ, lembre-se que está dentro de gestão de pessoas. Se eu não me engano, aí tem 2.6 ou 2.7. Lá está com o nome de características das organizações formais, se eu não me engano é isso, modernas, tá? Então, a estrutura organizacionais. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é o conceito justamente do que seria organização, tá? Então, ó, o que seria organização? A organização seria o conjunto de atividades conscientemente coordenadas por duas ou mais pessoas, tá? Conceito meio abrangente demais, certo? Mas toda vez que eu tenho um conjunto de atividades e essas atividades são coordenadas, são orientadas, direcionadas para o alcance de alguma coisa, nós vamos chamar isso de organização, tá? Então, deu para entender ou não? Tá? Então, são atividades que são o quê? Reunidas numa forma sequencial, estruturada, organizada, para alcançar um objetivo. Então, elas têm que ser conscientemente coordenadas por duas ou mais pessoas. Então, é o seguinte, onde duas ou mais pessoas se reúnem em nome de um objetivo em comum, traçando atividades para alcançar esses objetivos, nós daremos o nome de organização. Essa organização, ela pode ter duas tipologias, tá? Então, essa organização, ela pode ser de dois tipos distintos. Ela pode ser o que a gente chama de organização formal e o que a gente chama de organização informal. Tá? Então vamos tentar imaginar isso para não ter que ficar decorando nada. Ó, organização formal. Formal pode ser levado em consideração dois tópicos importantes. Quais são? A forma, que seria uma estrutura, e as normas, tá certo? Uma coisa formal é uma coisa que é regulamentada, normatizada. Então preste atenção. O que seria uma organização formal? Seria isso aqui, ó. A relação entre cargos para o alcance de seus objetivos limitada a relação pelas normas, diretrizes e leis, em sentido genérico, da organização. Presta atenção.
Então, olha, existe um relacionamento entre os cargos e as unidades administrativas, departamentos, divisões, para que elas alcancem os objetivos, certo? Agora, tudo isso vai se limitar pelas normas e diretrizes e leis da organização. Traduzindo, é um conjunto de unidades administrativas, de cargos, que é a estrutura é reconhecida pela organização, certo? Traduzindo, foi a organização que autorizou a criação desses cargos, dessas unidades administrativas para o alcance dos objetivos dela, tá? Então, olha, preste atenção. A principal coisa de uma organização formal é a estrutura. Estrutura é essa que ela tem que ser reconhecida, a existência dela, pela organização. Agora, preste atenção. Quanto mais formal for uma organização, maior, sinceramente, o distanciamento entre superiores e subordinados. Certo? Isso te lembra alguma coisa? Isso. Clima organizacional. Então, o que acontece? Se a estrutura é muito formal, certo? Formal no sentido literal da palavra, ou seja, faz isso, isso, isso e isso. O que acontece? Preste atenção. Como você causa um distanciamento muito grande entre as pessoas de nível hierárquico superior em relação às pessoas de nível inferior, as pessoas de mesmo nível hierárquico, por terem um objetivo em comum, tenderão a ter o quê? Relacionamentos interpessoais. Agora, preste atenção. Essas pessoas estão no mesmo nível hierárquico. Essas pessoas possuem objetivos individuais. Detalhe, esses objetivos individuais tendem a ter alguns que serão os mesmos. Então, o que acontece? Duas ou mais pessoas realizando atividades coordenadas, isso forma uma organização. Então, o que vai acontecer? Essas duas ou mais pessoas se relacionando, criam uma organização. Só que essa organização não é para defender o interesse da empresa, da instituição, e sim para defender interesses próprios, individuais delas, que são comuns. E aí, o que vai acontecer? Essas estruturas informais, o que vai acontecer com elas? Elas vão ter um probleminha. Elas vão se opor à organização. E elas vão criar uma organização, uma forma não reconhecida pela organização, que é o que nós chamamos de organização informal. Preste atenção. Essas duas ou mais aqui, pessoas reunidas segundo a estrutura e determinação da organização, a organização formal, ela tem uma característica. Ela se baseia em o quê? Direção. Certo? Direção, ou seja, no sentido de gerências, tá? Diretores. Agora, preste atenção. Quando uma ou mais pessoas se reúnem para defender um interesse em comum, distinto da organização, elas vão formar uma organização chamada informal. Então, o que seria a organização informal? Um conjunto de pessoas da organização, melhor ainda, vou colocar da instituição, para você não fazer confusão com tanta organização, da instituição, um conjunto de pessoas da instituição que se relacionam e buscam objetivos individuais comuns.
certo? Normalmente, distintos dos objetivos organizacionais. Esses objetivos organizacionais é da organização formal. Então, dentro da organização formal, se formam, é comum acontecer a formação de organizações informais. Essas organizações informais, elas podem causar um sério problema da organização, porque além de interferirem diretamente no clima organizacional, no sentido delas se reunirem para o quê? Para debaterem, para discutirem motivos de insatisfação com a organização, ou seja, proporcionar um clima péssimo em termos de quê? Da visão das outras pessoas em relação à organização, elas vão em busca de um objetivo individual que elas possuem em comum. Então, o que vai acontecer? Elas vão se distanciar do objetivo da organização. Então, quanto maior o nível de formalidade da organização, maior a probabilidade do clima não ser legal e a probabilidade de formação de organizações informais. Essas organizações informais não vão ser direcionadas pela direção, ou seja, por um chefe. Elas vão se reunir e vão defender esse objetivo a partir de uma liderança. Aquela matériazinha que vocês viram com a minha irmã, certo? Chamada liderança. O que vai acontecer? As pessoas vão serem orientadas por um líder, porque tem que ser uma pessoa que é capaz de convencer, de persuadir as pessoas a agirem como ela determina. Então nós temos um sério problema. Quanto maior a formalidade de uma organização, maior a propensão dela ter organizações informais. E ela vai ter essa grande propensão justamente porque quanto maior a formalidade, como no caso das organizações burocráticas, ela tem como característica, principalmente, desprezar os relacionamentos interpessoais. Como ela despreza, ela nem imagina que por trás dela está se formando uma organização informal. Até mesmo porque isso não é reconhecido pela empresa. A empresa não enxerga isso, porque está fora dos limites das normas e leis determinadas por ela. Então isso é feito internamente na organização para a defesa de objetivo distinto do objetivo da organização. Agora, na organização formal, as pessoas são conduzidas para o alcance do objetivo da organização baseado no quê? Baseado nas normas e diretrizes e a partir de quem? Da direção, um chefe. Agora, a organização informal, ela não possui chefe, ela possui líderes que vão as conduzir para o alcance desse objetivo distinto do objetivo da organização. Então, lembre-se, organização, quando nós temos o quê? 2 ou mais pessoas reunidas, definindo atividades de forma conscientemente coordenadas, tá? Isso é organização. Elas podem ser direcionadas as atividades para o objetivo da instituição ou para objetivos individuais. Quando elas se estruturam para o quê? Atender objetivos da organização, da instituição, a gente chama isso de organização formal. Quando essas atividades são direcionadas para objetivos individuais, distintos do objetivo da organização, é que nós damos o nome de organização informal, tá? Vê se dá uma copiadinha para a gente dar continuidade para isso aí, por favor. Vamos lá, gente, Agora que a gente aprendeu o que é uma organização formal, o que é uma organização informal, vamos lá, olha. Essas organizações formais, elas possuem características, tá? Então, nós vamos ver as características das organizações formais. Então, vamos lá, vai pensando na sua cabecinha.
Fala uma coisa para mim, queridos. A atividade de uma organização, ela pode ser simples. Vamos pegar um exemplo. Cortar cadeiras. Construir cadeiras. Então, a atividade principal de uma organização é construir cadeiras. Isso é simples ou isso é complexo? Isso é complexo, cara. Você diz que é simples porque não é você que faz. Toda atividade principal de uma organização, ela é obrigatoriamente complexa. Então, o que acontece? Se você deixa isso dessa forma, todas as pessoas vão fazer o quê? Construir cadeiras. Então, todo mundo corta madeira, todo mundo vai fazer o quê? Todo mundo vai lá simplesmente para colar a madeira. Então, preste atenção. Com isso, você está o quê? Está perdendo recurso, certo? Ou seja, você não está distribuindo bem os recursos e não está melhor otimizando os mesmos. Então, o que acontece? Presta atenção para você entender direitinho. A organização é necessário que ela faça o quê? Que ela pegue essa atividade única e complexa da organização e divida em tarefas menores e mais simples. Por quê? Por um único motivo. Quando você faz isso, os recursos materiais e de pessoal serão melhor aproveitados. E é mais fácil, é mais rápido e é com melhor qualidade que você vai alcançar o seu objetivo, certo? Então, a primeira característica das organizações formais vai ser esse aqui, ó. A chamada divisão do trabalho. O que significa dividir o trabalho? O trabalho é a atividade da organização. É simples, ó. A divisão do trabalho é dividir a atividade única e complexa, da organização em tarefas menores e mais simples, certo? Olha, você pega a atividade construir cadeira e divide em cortar a madeira, colar a madeira, dar acabamento na madeira, lixar a madeira, pintar a madeira. O que você fez? Você pegou aquela atividade única, construir cadeira, e separou em tarefas menores e mais simples. Ótimo, por quê? Porque as pessoas que trabalham na organização estarão sendo melhor utilizadas, assim como os equipamentos. Então, essa divisão do trabalho permite um melhor aproveitamento dos equipamentos, uma melhor o quê? Uma melhor padronização dos serviços, tá? Então, isso tudo é característica, é consequência da divisão do trabalho. Quais são essas características? Ó, otimização de recursos materiais, assim como de pessoal, tá? Além disso, maior agilidade no desempenho, certo? Além disso, maior qualidade, melhor qualidade dos produtos que você gera, e além disso, a padronização dos serviços. Tá? Isso aqui tudo é consequência da divisão do trabalho. Agora, vamos lá, ó. Agora, eu dividi a atividade em tarefas. Agora, o que eu preciso? Eu preciso de pessoas específicas para realizarem aquela tarefa que você criou. Então, peraí. Quando eu tenho uma pessoa que executa uma única tarefa, eu digo ou não que ela é especializada naquele assunto.
Digo. Então, como consequência da divisão do trabalho, surge a segunda característica das organizações formais, que na verdade, como eu falei para vocês, é uma consequência da primeira. A segunda é o que a gente chama de especialização, tá? Então, a especialização é justamente uma consequência da divisão do trabalho. O que é especialização? Ó, é o executar de uma única tarefa. Poderíamos até dar outro conceito. É a divisão das pessoas para execução de uma única tarefa. Então, ó, primeiro eu dividi a atividade, agora eu dividi as pessoas. O que está faltando dividir? Preste atenção, ó. Está faltando eu dividir e criar cargos para executarem essas tarefas. Então é a hora de fazer o quê? Fazer isso aqui, ó. A hierarquia. A hierarquia é justamente o quê? É a divisão da estrutura organizacional em cargos / unidades administrativas. Essas unidades administrativas, pessoal, é o que nós chamamos de departamentos, divisões, seções, setores, tá? Então, ó, é a divisão da estrutura organizacional em cargos e unidades administrativas, com relacionamento, com relação de autoridade. Certo? Então, ela é toda baseada em quê? No relação de superior e subordinado. Então, é essa relação que existe quando a gente realiza o quê? A hierarquia. Então, já são 3 características da nossa amiga chamada organização formal. Primeira delas, qual é? Hein, pessoal? É a divisão do trabalho. Lembra que a divisão do trabalho é dividir a organização. Não é isso? Não. É dividir a atividade única e complexa da organização em atividades menores e mais simples. Pronto. Isso é o quê? Divisão do trabalho. Quais as consequências disso? Existe uma melhor otimização dos recursos, ou seja, os recursos serão melhores utilizados. Com isso, você tem o quê? Uma maior rapidez, agilidade, melhor desempenho, melhor qualidade e, além disso, você cria uma padronização de serviço, que é excelente em termos de qualidade. Agora, não adianta só você dividir o quê? A atividade em tarefas. Se você continuar utilizando todas as pessoas para fazerem todas as tarefas, você não vai conseguir obter o melhor dessas pessoas. Então, você estaria otimizando nada. Então, para melhor utilizarmos as pessoas e materiais, nós temos que fazer o quê? Designar as pessoas, não para fazerem todas as tarefas, mas para desempenharem uma única tarefa. A este processo, nós damos o nome de especialização. Então, a especialização é dividir as pessoas em tarefas a serem executadas. Fazer com que elas executem uma única tarefa, tá? Isso é que a gente chama de especialização, tá? Agora, a especialização, então, nós já dividimos quem? Nós já dividimos a atividade em tarefas, já dividimos as pessoas
para desempenhar essas tarefas. Depois, nós temos que dividir o quê? A estrutura da organização, criando o relacionamento de autoridade e subordinação. A este processo, nós damos o nome de quê? Nós damos o nome de hierarquia. Hierarquia é para o seguinte, ó, você dividiu a atividade em tarefas, colocou pessoas para executarem essas tarefas. Agora nós vamos criar o quê? Unidades administrativas, departamentos, seções, os setores, ou mesmo o quê? Cargos para controlarem cada uma dessas tarefas, que é a hierarquia. Agora, preste atenção, a hierarquia cria o quê? Uma relação de autoridade e de subordinação, não cria? Então, o que isso significa para nós? Que teremos a quarta característica da organização formal. Qual será essa quarta característica? Essa quarta característica é a definição clara de autoridade e responsabilidade. Então, preste atenção para você entender bem. Primeiro, nós dividimos a atividade em tarefas menores e mais simples. Depois, pegamos e colocamos pessoas para executar essas tarefas, certo? O que a gente chama de especialização. Depois, nós criamos cargos para o quê? Receberem essas tarefas. Agora, quando você criou o cargo, vai ter uma pessoa que vai ser ocupante daquele cargo para coordenar as demais pessoas que trabalham naquela mesma unidade administrativa. Então, você vai fazer uma definição clara de autoridade e responsabilidade. Então, preste atenção para você entender bem. O que é autoridade no seu verdadeiro sentido organizacional? Ó, autoridade é o poder de se fazer cumprir. Por outro lado, o que seria, então, a responsabilidade? Aqui não é a responsabilidade peão, não, tá? É a responsabilidade de quem recebeu a autoridade. Ó, do mesmo jeito que você recebeu um direito, um poder de se fazer cumprir, você recebe junto o quê? A responsabilidade. O que é a responsabilidade? É a obrigação de utilizar a autoridade, ou seja, o poder que foi lhe concedido, a autoridade, para se fazer cumprir. Tem gente que fica com medo de dar ordem, de determinar as coisas como deve ser feito. E isso não tem sentido, porque quando você recebe um poder, o poder é feito para ser utilizado. Então, se você receber um poder, você terá a obrigação de quê? De utilizar esse poder para se fazer cumprir. Tá? Então, vamos lá, recapitulando. Qual a primeira característica da organização formal? Eu tenho que pegar a atividade única e complexa, dispendiosa, que utiliza muitos recursos da organização e dividir em tarefas menores mais simples, para otimizar os recursos, para padronizar o serviço. Qual o nome disso? Divisão do trabalho. Pronto, dividiu o trabalho? Agora é o quê? É hora de dividir as pessoas para executar esse trabalho. Então você vai o quê? Pegar as pessoas e falar, essas pessoas vão executar essa tarefa apenas, enquanto esse outro grupo vai executar essas tarefas, para a gente ter um melhor aproveitamento do pessoal. O nome disso que a gente dá é especialização, que nada mais é que uma consequência da primeira característica, a divisão do trabalho. Nós já dividimos o trabalho, nós já dividimos as pessoas, agora é hora de criar os cargos e as unidades administrativas para o quê? Os órgãos para o quê? Para controlarem aquela tarefa, o desempenhar daquela tarefa. Então nós vamos criar uma relação de hierarquia, de poder e subordinação, certo? A essa relação que foi criada quando instituímos cargos e unidades administrativas, pegamos a estrutura e separamos ela em departamentos, divisões, seções e setores, é que nós damos o nome de hierarquia. Pronto, olha só.
já dividimos o trabalho, já dividimos as pessoas, que é a especialização, e já dividimos a estrutura da organização. Só que quando se divide a estrutura da organização, você cria o quê? Autoridade e responsabilidade. Então agora nós vamos atribuir para as pessoas responsáveis o quê? A autoridade. Então vai ser a definição clara de autoridade e responsabilidade. Lembrando, autoridade é o poder, é o direito de se fazer cumprir. E responsabilidade vem junto com a autoridade, que é uma obrigação. Obrigação é essa de você utilizar aquela autoridade que lhe foi concedida para se fazer cumprir. Por fim, isso aqui tudo não pode ser feito de qualquer jeito dentro de uma empresa, ainda mais dentro de uma organização formal, baseada em formalidade. Então, ó, a última característica é o que nós chamamos de racionalismo. O que é o racionalismo? É bem simples. Olha só. É executar as tarefas segundo as normas e diretrizes da organização, certo? Lembra do conceito justamente que a gente tinha de organização formal, que era justamente a relação entre cargos e órgãos para alcance dos objetivos delimitado pelas normas, regras e leis daquela instituição? Então, a esse processo racional, ao invés de ser emocional. Então, entenda, as pessoas não vão levar por um caráter subjetivo. Essa organização formal, ela é extremamente objetiva. Ela faz baseado no que é determinado, ou seja, é baseado no racionalismo. Ela tem que fazer segundo o que as normas e diretrizes determinam, tá? Então, ó, são 5 características da organização formal. Qual é a primeira? Divisão do trabalho, dividir a atividade única e complexa da organização em o quê? Tarefas menores e mais simples. Primeira. Segunda, qual é? A especialização. Dividir o trabalho, agora é hora de dividir as pessoas. Então, especialização é o executar de uma única pessoa, ou seja, dividir as pessoas, os colaboradores, os funcionários, por o quê? Tarefa determinada, ou seja, criando especialização e tendo melhor aproveitamento desse pessoal. Terceiro, qual é? Já dividiu as pessoas, já dividiu a atividade, agora é hora de dividir a organização em si, a estrutura dela, em cargos e órgãos para executarem o quê? Para controlarem a execução dessas tarefas pelos subordinados. Então você cria uma relação de quê? Superior e subordinado, chefe e subordinado, ou seja, autoridade e subordinação, que nós chamamos de hierarquia. Então, ó, divide-se o trabalho, divide-se as pessoas, que é a especialização, divide-se a estrutura, que é a hierarquia. Agora, como se dividiu, os cargos têm que ser ocupados. E essas pessoas que ocupam esses cargos de chefia, direção, elas terão que ter poder de se fazer cumprir. E terão também a obrigação de quê? De utilizar essa autoridade para se fazer cumprir. Então, depois da hierarquia, depois que eu crio o cargo, eu tenho que passar para a pessoa justamente o quê? O poder de se fazer cumprir, que é a autoridade, e a responsabilidade de utilizar a autoridade para se fazer cumprir e alcançar o objetivo, que é a definição clara de autoridade e responsabilidade. Agora, tudo isso que a gente fez, todas as tarefas, elas terão que seguir as normas, regras e diretrizes da organização. E a esse processo de respeito à parte formal da organização é o que nós chamamos de racionalismo. Usar a razão, ou seja, usar o que está determinado nas normas, regras e diretrizes, ao invés de ser altamente subjetivo, chegar na hora, vamos ver o que nós vamos fazer agora. Não, nós vamos seguir as normas, regras e diretrizes, que é o racionalismo, tá? Então pode copiar, por favor, as características da organização formal.